Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta e vai começar os pagamentos amanhã, sexta-feira, dia 10 de dezembro. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, os valores já estão prontos, disponíveis e os pagamentos estarão sendo iniciados, portanto, amanhã com o final do NIS 1. Muita gente ainda acredita na questão de que hoje, já que hoje é uma quinta-feira, dia 9 de dezembro, muita gente ainda tem expectativa de que possa ser definido a questão do retroativo e também dos novos beneficiários. Tudo é possível, tudo é possível. O governo trabalha sempre em cima dos 48 minutos do segundo tempo, é igual um árbitro de futebol. Dá o acréscimo, o time não joga nada, quando chega os acréscimos, o time resolve fazer um gol e aí vence a partida 1-0. É o que está acontecendo nesse momento. Uma luzinha no final do túnel, tá? Amanhã começa os 14,7 milhões de famílias, vão começar a receber e R$400. Ninguém irá receber menos do que R$400. Muita gente espera receber a diferença de novembro. Tá difícil, mas não impossível. Vamos logo dar uma olhadinha aqui no calendário de pagamentos, portanto, que inicia amanhã, logo para a gente ir se ambientando. Dezembro de 2021. Portanto, os pagamentos começam com o final do NIS 1, como você está vendo, NIS final 1, dia 10, portanto amanhã. NIS final 2, segunda-feira, dia 13 de setembro. Final 3, dia 14 de setembro. Final 4, dia 15 de setembro. Final 5, 16 de dezembro. Final 6, 17 de dezembro. Final 7 recebe dia 20 de dezembro. Final 8 recebe 21 de dezembro, 29 recebe dia 22 de dezembro e final 0 recebe dia 23 de dezembro. Portanto, antes do Natal, os 14,7 milhões de beneficiários, portanto, estão recebendo aí os R$400. Muita gente agora pergunta sobre a questão do retroativo. E os novos beneficiários, muita gente estava na expectativa de receber a diferença, enfim, é mais uma situação. Bem, a Caixa começa a pagar, portanto, amanhã, Auxílio Brasil de R$400, a medida provisória cria benefício extraordinário para complementar as parcelas já previstas, mas o contrário do prometido pelo governo, o valor não que estava previsto aí para ser definido, até o momento não foi definido. Já vários jornais dizem que não será pago o retroativo, vários sites dizem que não terá aí abertura das novas vagas, enfim. A gente precisa esperar isso ainda, né? A gente precisa aguardar para ver toda essa situação, acompanhar tudo isso de perto, enfim. Seria muito bom, mas seria muito bom mesmo se o governo resolvesse fazer isso, ou seja, pagar o que é devido, né? Caso, Alex, eu recebi uma pergunta que chama atenção. Alex, caso de fato não saia a diferença, olha aí o que vai sair amanhã. Vai sair isso aí. Nesse caso aí tem quanto? 200 com 100, 300 com 50, 350. Teve gente que recebeu esse valor no mês passado. Teve gente que recebeu só uma notinha dessa de 50. Teve outros que receberam de 200. Enfim, muita gente estava contando que nesse mês tivesse a diferença agora, completasse R$400. Mas vamos acompanhar isso de perto, porque nada é impossível. Eu sempre creio naquilo que tudo é possível a quem crê. Então, vamos acompanhar isso de perto ainda. Há tempo ainda, a gente que acompanha tudo nos bastidores, o governo em cima da hora pode de repente dar aí uma cartada final, enfim. Bem, continuando aqui com os detalhes, com as informações sobre os pagamentos, a Caixa Econômica começa a pagar amanhã, sexta-feira, dia 10 de dezembro, as parcelas do Auxílio Brasil, no valor de R$400. Ninguém irá receber menos que 400. Algumas pessoas que recebem mais de 400 estão com medo, perguntando, Alex, vai reduzir para 400? Eu ganho 436. Tem gente que recebe 490, eu vou reduzir? Não vai ter redução, gente. Quem ganha mais de 400 segue o mesmo valor, tá? E muito pelo contrário.
As pessoas que ganham menos, inclusive muita gente conferiu. Você já conferiu no seu aplicativo aí como está a situação hoje dia 9? Já olhou no seu aplicativo, no Caixa Tem, para ver aí o saldo, como está a situação? Se tiver aparecendo menos de que 400, então a diferença o governo completa amanhã, tá? Pelo menos é isso que o Ministério da Cidadania vem fazendo. Através de nota, o sistema está sendo atualizado. Hoje já deve estar totalmente atualizado, mas mesmo assim, se ainda não tiver aparecendo os R$ 400, então esse valor que aparece aí, se tiver menos de 400, o governo completa a diferença, tá? Então essa é a situação. A Caixa Econômica, portanto, começa amanhã a pagar. Amanhã, sexta-feira, dia 10, vai ser uma correria, né? Os que tem o final do NIS 1, e aí R$ 400, será muito bem-vindo. Os pagamentos foram definidos pela medida provisória número 1076/2021, publicada em edição extra do Diário Oficial da União da última terça-feira, e viabilizados com a promulgação ontem da parte da PEC dos precatórios. Os trechos da PEC ainda precisam passar por votação na Câmara dos Deputados, mas a parte promulgada abriu um espaço fiscal de cerca de R$60 bilhões no próximo ano. Bem, ao contrário do que havia sido prometido pelo governo, os R$400 ainda não foi definido sobre a questão da diferença, do retroativo. Caso não saia de fato amanhã, alguns analistas dizem que essa diferença poderá ficar para janeiro junto com os novos beneficiários. O governo vai pagar 14,7 milhões de pessoas, a previsão era começar com 17 milhões de pessoas, mas durante todo o próximo ano, novos beneficiários irão chegar, e aí o governo quer ajudar cerca de 20 milhões, talvez 21 milhões de beneficiários. Eu sempre digo que tem muita gente de baixa renda, gente desempregada, que está fora do antigo Bolsa Família, mas estão aí procurando fazer o seu cadastro único. É crucial. É fundamental. Você que conhece alguém que está desempregada, é de baixa renda, então passe esse vídeo para ele, para ela. Diga o seguinte, você precisa atualizar ou você precisa fazer o seu CAD único. Tem que fazer o CAD único, gente. Os CRAs estão simplesmente lotados. Tem CRAs aí agendando para janeiro o atendimento porque não está dando conta. Aí eu fico perguntando, cadê os prefeitos desses CRAs, dessas cidades aí que deveriam fazer uma força-tarefa, fazer um mutirão, colocar alguns funcionários para poder zerar essa fila. Tem muita gente que já pode entrar agora, em janeiro. O governo está preparando o pente fino, ou seja, aquele peneirão para colocar os novos beneficiários. E são em torno de 14,7, deve entrar agora 2,5 milhões. Se não entrar amanhã, entrarão em janeiro, vai chegar a 17, mas o governo vai abrir aí mais 3 milhões, talvez 4, ou seja, a previsão é chegar a 20, talvez 21 milhões de pessoas. Então, cerca de 3, 4 milhões ainda está indefinido para entrar. Mais pessoas irão entrando aí mês a mês. Então, é bom, né, você que de repente se enquadra em todos os critérios e quer ter uma chance de entrar no Auxílio Brasil, faça o seu CAD único. Se você já tem CAD único, atualize o seu CAD único. Teve muita gente que recebeu o auxílio emergencial e precisa agora dar atualizar o seu CAD único. Tem outros aí que tem dúvida, o que é que eu faço? Eu tenho que ir no CRAS? Na dúvida, gente. Quando a gente tem dúvida, vá no CRAS. Meu CRAS, dá uma olhadinha aqui no meu CRAS, se ele está atualizado ou não. O certo é você ir pelo online, né? Muita gente vai no site online, às vezes está muito procurado e não consegue acessar, fica dando um erro, falha, inconsistência, enfim. Mas vá no CRAS mais próximo, leve lá os seus documentos da sua família. Como é que eu faço aqui para atualizar? Tem como saber aqui se está atualizado, se precisa atualizar, enfim. Não dependa de que, de repente, você possa perder uma chance de entrar no Auxílio Brasil porque não atualizou o CAD único ou porque não tem um CAD único, tá? Muita gente se enquadra, sim, para ter direito a receber esses R$400, quando a Câmara, aliás, dia 14, próxima terça-feira, vai ter um debate sobre essa PEC. Alguns dizem que vai votar no primeiro e segundo turno para definir todo o texto da PEC. Outros parlamentares e analistas dizem que não, talvez isso fique só para o ano. A verdade é que essa medida provisória que foi aprovada foi uma forma que o governo sustentasse, ou seja, para não depender da Câmara sobre se ia pagar os 400 ou apenas aquele reajuste de 17,84%. Mas ainda não está permanente. O Senado aprovou de forma permanente, mas ainda falta o aval do
da Câmara. A Câmara é que vai definir por completo essa PEC. A gente torce que esses deputados, principalmente os deputados de oposição, né? Os deputados de oposição têm que pensar no final de toda essa história, são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas de baixa renda que estão dependendo de vocês. Parlamentares que vão votar, ajudem a população, vocês são representantes da população mais simples. Quem paga o salário de vocês é o povo. Está na hora também de pensar menos em Brasília e pensar mais no Brasil, pensar mais no povo. Uma ajuda dessa de R$ 400 não pode ser desperdiçada. Já basta o que aconteceu no ano passado com o 13º. O 13º do Bolsa Família ia ser lei. O governo não teve interesse, deixou caducar a lei. Se não tivesse votado, hoje, todo ano, o pessoal do Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, teria direito a receber o 13º. Só que agora é diferente. O governo tem interesse em pagar os R$ 400. Tudo bem que a gente sabe que por trás de tudo isso está em jogo a reeleição. O presidente deseja ser reeleito, né? E aí precisa de melhorar a sua imagem, a sua popularidade, e isso aí é uma das ferramentas. Eu sempre falo que o governo tem a máquina na mão. Quando o governo tem a máquina, tem todas as ferramentas para trabalhar desde que esteja dentro da lei. Então, o que for para ajudar a população, o que for para aumentar o número de beneficiários, o que for para antecipar pagamentos, tudo isso o governo tem. É por isso que eu digo que os 400 começam amanhã com 14,7 milhões de brasileiros, mas de repente, numa reunião aí com o ministro João Roma Neto, com o Paulo Guedes, hoje ainda, podem definir, tem uma verba aqui, a gente pode usar para pagar a diferença do retroativo e correr atrás. Se tem tempo hábil ou não, aí é outra história, mas tudo é possível, né? Para ajudar a população e o governo quer ser ajudado, quer ter apoio, então tem que fazer isso mesmo, tem que usar as ferramentas certas, e esses 400 para se tornar permanente é importante demais que a Câmara pense nas pessoas mais simples, mais humildes. Por isso estamos acompanhando isso de perto, tá? Bem, sobre essa medida provisória, né, criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do Auxílio Brasil, até que se chegue ao valor de R$ 400 divulgados pelo governo, ou seja, o que tiver aparecendo aí no seu aplicativo menos de 400, então o que falta o governo completa, para deixar assim de uma forma bem simples, tá? Então, se já atualizou o sistema, vai aparecer 400, se o seu não foi atualizado ainda, então está aparecendo um valor menor do que 400, o governo vai pagar justamente o que falta, tá? Então, ninguém irá receber menos que 400, essa é a proposta, tá, gente? Pelo menos essa é a proposta. A Caixa Econômica Federal já confirmou o calendário, que eu falei para você agora de pagamentos desse mês, seguindo aí a tabela do antigo Bolsa Família, que foi extinto, né, para dar lugar a um novo programa. De acordo com a instituição, famílias que já recebiam Bolsa Família não precisam fazer nova inscrição do cadastro único do governo federal. Eu fico pensando, eu recebi uma pergunta de um inscrito dizendo: Alex, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, então o Auxílio Brasil já é o programa permanente, o valor deve ser definido de forma permanente os 400. Agora, e se o presidente perder? Por exemplo, se der Lula ou se der outro candidato? Se der Lula, por exemplo, se o Lula ganhar, ele vai voltar com o Auxílio Brasil, tira o Auxílio Brasil e vai voltar com Bolsa Família? Pode acontecer isso? A lei permite isso, um retrocesso? Rapaz, já estamos no Brasil, sinceramente, tudo pode acontecer. A lei diz que é necessário um tempo hábil, que tenha validade. Quanto tempo? 1 ano? Tem que valer 2 anos para ser mudado? Agora, para ser trocado, para voltar ao mesmo nome, se isso acontecer. Bem, isso eu não vou nem pensar nisso, porque já deu tanto trabalho, está dando tanto trabalho, mas abre a mente. Imagina aí, se o presidente Bolsonaro vence a reeleição, Auxílio Brasil, a briga é para confirmar os 400. Mas se der Lula, será que ele vai mexer lá uns pauzinhos, ver os parlamentares para tentar fazer o retrocesso, voltar ao Bolsa Família com os mesmos 400? Você já parou para pensar? Pois é só questão de uma pergunta que é necessário outra pergunta para a gente entender isso, tá? O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, né, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos, que é o aplicativo do Auxílio Brasil, desenvolvido pelo Programa Social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Então, é a forma. Muita gente está procurando pelo Caixa Tem, outros estão baixando o aplicativo do Auxílio Brasil, e aí eu sempre digo o seguinte: o governo autorizou a atualização, rodou a folha, e muita gente que está acessando ainda diz que não está aparecendo o valor dos 400. Então, esse valor que está aparecendo aí, o que faltar amanhã,
começando amanhã, os pagamentos serão liberados, ou seja, a diferença vai ser completada. Se estiver aparecendo hoje 130, então 270 o governo completa para ser 400. Alex, está aparecendo no meu R$ 200, então o governo coloca mais 200 e fecha 400. Essa é a tendência. Ninguém pode receber menos que 400 amanhã, final do NIS 1, e segue esse cronograma, tá? Então ainda é dúvida, eu insisto em repetir, eu não vou falar que o retroativo está encerrado desse mês. Hoje ainda pode ter uma reviravolta em tudo isso, então eu acredito que ainda é possível. Agora é mínima a chance, mínima, talvez 1%, tá? De que haja o retroativo ainda e os novos beneficiários. Mas enquanto há chance, há esperança, né? Então essa chance de 1% eu acredito ainda. Eu não só eu, vários parlamentares, analistas ainda pensam isso, que o governo trabalha muito em cima da hora. Você está vendo aí que os R$ 400 permanentes já era para ser definido pela Câmara, mas tem vários parlamentares que não querem, usa vários argumentos, principalmente a oposição. E aí está essa luta. Terça-feira vamos ter uns debates, vamos acompanhar se vai ser definido os R$ 400 de forma permanente. O Senado já fez a parte dele. O Senado já confirmou os 400 de forma permanente. Agora é com a Câmara, tá, gente? É com a Câmara essa situação. Os 400 agora está funcionando de forma via medida provisória, mas está tendo muito disse-me-disse na Câmara e a gente precisa estar de olho em Brasília. Eu fico de olho em Brasília e vou trazer todos os detalhes, tá? A gente vai acompanhar esses deputados que querem votar contra, vamos torcer que dê tudo certo, tá? Mas aí a gente tem que estar ligado em Brasília. Tem que ter os R$ 400, esse valor tem que ser confirmado de forma permanente. O Senado confirmou, agora é com a Câmara. Repito, agora depende da Câmara votar também, debater e votar nesses 2 turnos. Pode acontecer isso no terça-feira, dia 14, também como se houver algum visto, algum problema, isso pode ficar no próximo ano a decisão, tá? A medida provisória, eu lembro que tem uma validade de 4 meses, ou seja, começou agora em dezembro, pode pagar ainda em janeiro, fevereiro e março. Só que o governo não conta com isso. O governo quer que a Câmara decida tudo isso, tá? Muito bem. Questão do auxílio gás, do gás dos brasileiros. Deve começar amanhã também, pelo menos essa é a previsão. Eu lembro que são 5,5 milhões de brasileiros que irão receber o gás. Vai ser a metade do valor, tá? Foi aprovado a metade, 50%, e aí vai começar com 5,5 milhões de famílias, as famílias de baixa renda e as maiores famílias. Famílias, por exemplo, com 3 membros e uma família que tem 4. Então, essa família de 4 é maior, tem prioridade de entrar agora nessa lista dos 5,5. E essa família de 3 membros não tem chance não? Lógico que tem. Só que talvez ela não entre agora e fique para entrar no próximo ano. Mês sim, mês não, vai entrar novos beneficiários, tá? O governo pretende pagar 19 milhões de beneficiários do gás dos brasileiros. Serão 5 anos de duração, isso equivale a 30 parcelas, um mês sim, um mês não. A previsão é que chegue em setembro de 2023 e conclua aí o pagamento que consiga atingir os 19 milhões de brasileiros. Tá? A prorrogação, muita gente ainda espera, está difícil, está delicada essa prorrogação agora para esse mês de dezembro. Também 1% de chance, porque havia uma grande expectativa de que houvesse uma prorrogação para esse mês de dezembro, para ajudar 25 milhões de brasileiros que não receberam nada em novembro, mas é uma corrida contra o tempo. Os parlamentares querem, tanto da situação quanto da oposição. O problema agora é esperar se o presidente vai definir isso, se vai aceitar, né? Vamos acompanhar. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá bom? Blog Alex Silva no Instagram. Não esquece de dar o joinha, dar o like, que é importante. Forte abraço, pessoal. Vamos acompanhar tudo isso, tá? Tchau, tchau.